Para começarmos e entendermos este processo, primeiro temos que fazer a seguinte pergunta: o que foi a doutrina Monroe? Na segunda metade do século XVIII, os Estados Unidos tornaram-se independentes do domínio dos ingleses e formaram a sua própria estrutura política pelo sistema republicano. Quando George Washington assumiu o cargo de primeiro presidente do país, entrou em uma política isolacionista com o intuito de distanciar-se dos interesses europeus. Alguns anos depois, com a proclamação da independência dos países latino-americanos, os Estados Unidos da América fizeram questão de reconhecer a independência de cada nação. Em dezembro de 1823, o então presidente norte-americano James Monroe fez um pronunciamento no seu Congresso de seu país para exigir o distanciamento dos europeus que pretendiam retomar o processo de colonização. Segundo a doutrina Monroe, os continentes americanos, em virtude da condição livre e independente que adquiriram e conservam, não podem mais ser considerados no futuro como suscetíveis de colonização por nenhuma potência europeia. Apesar da doutrina Monroe contribuir bastante para a independência do continente americano como um todo, os Estados Unidos também preservavam seus interesses na região. Com a criação da doutrina Monroe, os Estados Unidos, livres de qualquer interesse de países europeus, iniciaram uma política expansionista de larga escala, varrendo inúmeras tribos indígenas do mapa para tornar-se cada vez mais potentes. Com a realização deste trabalho, nosso grupo pôde concluir que, após ser iniciada a utilização da doutrina Monroe, ocorreram certos problemas, pois certas partes da América eram colonizadas por europeus, onde para os Estados Unidos era ruim. Porém, com uma atitude forte dos Estados Unidos, conseguindo conquistar Cuba com essa doutrina fortalecendo seu comércio de petróleo, minerais e principalmente de frutas, sendo até chamada de República das Bananas, mas mesmo assim conseguindo efetivar um sistema político chamado de efeito manada, onde um país de grande importância, os Estados Unidos, tomava uma iniciativa e os países de sua influência aumentavam a força desse sistema, tomando atitudes semelhantes. Mas, após a entrada do governo militar na Venezuela, com o coronel Hugo Chávez sendo continuado por Nicolás Maduro, cortando as alianças com os outros países, tendo uma grande intervenção do Estado na economia, com Maduro alegando que os direitos não eram iguais, mas sim favorecidos aos norte-americanos, tendo a seguinte frase: a América é dos americanos, tendo assim o fim da aliança com estes países.